Olá, meus irmãos, graça e paz, prazer em estar com vocês novamente. Esse mês nós estamos falando sobre a igreja exclusiva, inclusiva, né? É claro que a gente tem que entender que essa palavra igreja exclusiva significa uma igreja separada, que seja santa, uma igreja separada, santa, e inclusiva, porque não faz acepção de pessoas. É uma igreja, isso se refere a amor, né? Portanto, uma igreja não pode ser santa se não for inclusiva, ou vice-versa. São duas coisas que devem estar atreladas, devem correr juntas, porque uma depende da outra, uma não pode correr sozinha, né, irmão? E é claro que aí a gente fica preocupado, como é que isso a gente consegue fazer isso? Porque uma igreja exclusiva, uma igreja santa e uma igreja inclusiva é uma perfeição que não está entre nós, simplesmente por nossa incapacitação. É, Nós somos humanos e nós não temos condições nenhuma por nós de ter essa perfeição, de ser uma igreja santa, inclusiva. Mas nós podemos exercer isso através de Cristo em nós. É, Quando nós estamos em Cristo, essa questão pode ser exercida. Não que nós sejamos capazes de exercer isso como igreja. E o que nos ensina, o que nos norteia sobre esse assunto, que eu tive lendo, é João capítulo 15. O livro de João, capítulo 15, ele começa bem claro, dizendo: Cristo falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele pode. Desculpe. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Ou seja, aqueles ramos que estão com uva é podada para que venham mais forte, para que sejam trabalhadas e deem mais frutos ainda. Essa poda que nos é dada é a nossa transformação, é o nosso ensinamento, é o nosso aprendizado em Cristo. Cristo continua falando: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhe tenho dado. Continuem unidos comigo e continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, nós só poderemos produzir essa santidade e essa inclusividade, que vamos chamar de amor, né? Se nós estivermos ligados a Cristo, que se nós estivermos dando os frutos, assim como Jesus nos ensinou. E ele continua ainda no versículo 5 dizendo: eu sou a videira e vocês são ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará, né? Então, tudo isso que está acontecendo, isso que nós estamos aprendendo, só poderá ser exercido, só poderá acontecer se nós estivermos unidos a Cristo.
O versículo 10 diz assim: se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Então, Cristo só vai poder nos amar se nós estivermos obedecendo aos seus mandamentos. E para exercitar esse trabalho de igreja exclusiva e inclusiva, nós temos que estar ligado a Cristo, nós temos que trabalhar esse amor, porque senão nada disso acontecerá. Continuando no versículo 11, ele diz: eu estou dizendo isso para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Portanto, meus irmãos, o mandamento é: ame uns aos outros assim como eu amo vocês. Então, só pode existir santidade e inclusividade se nós amarmos uns aos outros. Primeiro amarmos a Cristo, depois amar a Cristo, amar aos outros, assim como Cristo nos ama. Senão não tem condições de existir santidade nem inclusividade, né? Continuando no versículo 12, o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Então, não existe maior amor do que Cristo em nós, que foi o único que deu a vida por nós. Então, não existe maior amor. E é nesse amor que nós temos que trabalhar essa inclusividade. Eu gosto de chamar inclusividade de amor, porque não existe acepção de pessoas, não existe nenhuma coisa que possa atrapalhar essa inclusividade, independente do que a pessoa seja. O versículo 14 diz: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Vocês são meus amigos, isso é Cristo dizendo: vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo, o versículo 15 diz: eu não chamo mais vocês de empregado, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. O versículo 17 encerra assim, ó: o que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Portanto, meus irmãos, igreja santa e inclusiva só existe se nós nos amarmos uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou e como nos amou. Amém, irmãos? Sejamos fortes, nós realmente não temos essa capacidade como ser humano de agir dessa forma, mas nós temos Cristo que pode nos ajudar, de nos colocar em nossa mente, a fim de trabalharmos isso em nossa vida, para que possamos nos transformar nessa igreja exclusiva, inclusiva, que eu chamo de igreja santa com amor. Amém? Deus abençoe, um forte abraço e, meus irmãos, por favor, continue se cuidando. Amém? Deus abençoe.